Então a primeira coisa, ele já está tentando criar uma religião única. Então o seu primeiro objetivo, criar uma religião única. Por isso a palavra ecumenismo tem se tornado uma palavra bastante falada em nossa época. O ecumenismo nada mais é do que a convocação de todas as religiões para que todas as religiões do mundo sejam unidas em uma só, tendo como líder um homem só. E nós vamos ver que hoje nós temos como principal articulador do ecumenismo o líder da Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa. O líder ao mesmo tempo político, ao mesmo tempo religioso, e também ele poderá unir as religiões do mundo inteiro com o nome de Cristo, e ao mesmo tempo, sendo um judeu, ele poderá unir Israel, como está previsto, e ele também poderá unir os outros povos em torno de uma determinada crença, substituindo a Jesus Cristo, como hoje já fazem os católicos, substituindo o único Senhor e Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, eles tentam substituir por uma pessoa que morreu, e a Bíblia nunca disse que essa pessoa poderia ser um substituto de Cristo, ou poderia orar por nós, ou interceder por nós, que é Maria. Mas essa crença em uma rainha do céu, em uma mediadora no céu, é uma crença antiga. Lá no livro de Jeremias, nós já vemos que o povo tinha essa visão, essa idolatria. Satanás já torcia a mente das pessoas para acreditarem numa rainha no céu. Está registrado aí em Jeremias, sobre os homens oferecendo libação, oferecendo bolos à rainha do céu. E Deus ficava chateado com isso, com essa idolatria tremenda. Mas os homens, devido ao emocionalismo das suas mulheres, eram facilmente convencidos então a adotarem essa rainha do céu como uma deusa para eles, como alguém muito superior aos profetas de Deus e superior ao próprio Salvador Jesus Cristo. Isso então é uma crença antiga que Satanás incutiu na cabeça das pessoas e que continua até os nossos dias. Então nós vamos ver que a religião que adota exatamente essa mariolatria, essa idolatria a Maria, fazendo com que ela para eles seja superior ao próprio Jesus Cristo, como eles mesmos dizem, peça à mãe que o filho atende, né? E na reza que eles fazem a Maria, eles pedem a intercessão dela, como se ela pudesse fazer alguma coisa por eles. Então será fácil para esse sistema romano, que já está implantado, que já está funcionando, poder enganar as nações. Então o objetivo primeiro do anticristo é exatamente este, é a criação de uma religião única, com um líder, assim como o ecumenismo adotou então o Papa como líder único de todas essas igrejas, entre aspas, que têm então se juntado nesse ecumenismo. Número 2, estabelecer uma economia fortemente centralizada. Então, uma economia fortemente centralizada. Nós vamos ver hoje que o mercado europeu é mais indicado para assumir este papel de ter um domínio comercial, um domínio econômico sobre todo o mundo. É uma união de 25 países hoje, mas que poderá englobar vários outros países, com 10 grupos distintos, e então representando o governo do anticristo sobre a face da terra. Então nós temos que ver que lá na Europa, exatamente lá é que está Roma,
onde começou, onde foi implantada esta ideia do mercado comum europeu ou da União Europeia. E recentemente nós vimos, dia 29 de outubro, houve uma reunião em Roma novamente para se decidir sobre as normas, sobre as leis, sobre as regras do mercado comum europeu. E nós vamos ver então que Roma sempre será então a sede desse Império Romano, que nós sabemos que vem, e nós estamos baseados ali nas visões, então nas revelações que Daniel teve através do sonho de Nabucodonosor. Vamos ver então que neste sonho o Império Romano, formado então de 10 reinos, onde nós vamos ver que não são unidos, por isso são ali as duas pernas, 5 dedos em cada pé. São reinos que são de blocos diferentes, e que, apesar de estarem unidos em torno, por exemplo, da economia, estarão separados por causa de coisas que eles, um não gosta do outro. Sempre haverá aquelas diferenças, um não agrada o outro em alguma coisa, e esses blocos, apesar de unidos, estarão separados. Depois nós temos em número 3, destruir as bases da religião divina. Então ele tem, o anticristo, também como função destruir as bases da religião divina. Quais são essas bases? As bases principais da religião divina, da religião de Deus. Principais bases são a Bíblia, a palavra de Deus. Ele torcerá esta palavra, ele fará com que esta palavra perca o seu valor. Ele vai então introduzir novas normas, novas leis. Ele fará com que a Bíblia seja deixada de lado, abandonada. Provavelmente ele levantará uma grande queima de Bíblias, destruição de Bíblias no mundo inteiro, para que o povo não conheça a verdade. E também a outra base da religião divina é o povo judeu, que ele, no princípio do seu governo, durante os 3 anos e meio, agradará a este povo e enganará eles, fazendo-se passar pelo próprio Messias. Mas quando ele colocar então a sua imagem dentro do templo em Jerusalém, os judeus descobrirão que ele não é o Messias e se levantarão contra ele, e ele então perseguirá o povo escolhido de Deus, o povo de Israel. E número 4 aqui diz assim: enganar a Israel. Então, fingindo-se ser o Messias. Como será isso? O anticristo, provavelmente, com a amizade que ele terá com todos os povos, ele construirá um templo para os judeus no lugar que hoje está a mesquita de Omar, ou ao lado da mesquita de Omar. Ele construirá um templo e fará com que voltem os sacrifícios oferecidos a Deus, só que ele tratará de mudar esses sacrifícios, de aperfeiçoar esses sacrifícios, de maneira que esses sacrifícios aos poucos perderão o seu valor como adoração a Deus e passarão a ter um valor como adoração ao próprio anticristo, que se fará passar pelo Messias. E só será descoberto que ele não é o Messias quando ele quiser ser adorado completamente através de uma imagem que ele vai colocar dentro desse templo. Somente aí que os judeus perceberão então que ele não é o Cristo, não é o Messias que eles esperavam, e então eles não o aceitarão mais como Messias, como seu líder, e ele então levantará uma grande perseguição a todo descendente de Abraão, a todo o judeu, todo aquele que é o povo escolhido de Deus. Depois, o número 5, destruir os que se hão de converter durante a grande tribulação. Então, grande objetivo aqui, mais um dos objetivos, mais uma missão do anticristo, é destruir então os que vão se converter durante a grande tribulação. Será que muitas pessoas vão se converter durante a grande tribulação? Sim, a palavra de Deus diz
essas multidões aí, esse povo, esses milhares de pessoas que estão vindo aí com palmas nas mãos, quem são? Quem são esses? E João então diz, eu não sei quem são. Então, é respondido a ele, estes são aqueles que vieram de grande tribulação. Então são ali multidões. Mas será que só são os judeus? Não. Ali diz que eles vieram de diversas raças, tribos, nações. Então são diversas pessoas de diversos povos diferentes